Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 5. Por que não falar em cima do culto, né? Libertação. Outra hora nós andava aí escravizado, né? E Jesus nos libertou pela sua infinita misericórdia. Pegando o gancho do que o pastor falou, eu gosto de focar nas coisas. Infelizmente, a gente está se deparando com um monte de pessoas que não querem ser pastoreadas. E a gente sabe que Deus o reino de Deus é organizado. Se a gente for olhar para a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e se a gente for olhar no livro de Êxodo, Deus levanta Moisés. Deus poderia muito bem tirar aquele povo só com a sua mão, mas Deus levantou quem? Levantou Moisés para conduzir o povo a adorar a Deus no deserto. Então a gente, para ser abençoado, a gente tem que respeitar os nossos líderes que estão acima de nós, né? Eles vão prestar conta das nossas vidas naquele grande dia. E quando a gente obedece, a gente é abençoado, né? O vento está meio abençoado aqui, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Dá meu celular aí, cadê meu celular? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Livro de Marcos. Marcos, dá certo. Pronto. Livro de Marcos, capítulo de número 5. A epígrafe do texto diz: a cura do endemoniado de Gadareno. Eu vou ler o versículo 1, a igreja lê o versículo 2, né? Fazer uma leitura participativa, amém? E chegando ele, outro lado do mar, a profecia dos Gadarenos, versículo de número 2, igreja. O qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com os correntes podia alguém prender. Versículo 4. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os milhões em migalhas, ninguém podia amansar. Meu Deus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelo sepulcro, ferido-se com pedra. Versículo 6. Quando viu Jesus ao longe, ele correu e adorou. Meu Deus. E clamando com a grande voz, e disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentastes. Porque Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E eles respondeu dizendo: Legiões é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe com insistência que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando-se no monte, uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram: envia-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então aquela mandada de porcos se precipitou por um dos despenhadeiros no mar, e era quase 2.000 se afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos para ver o que era aquilo que havia acontecido. Meu Deus. E foram ter com Jesus e viram o que o endemoniado, que tiveram legiões,
assentado e vestido em perfeito juiz, e o temeram. Os que testemunharam aquilo contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado aos mortos. E começaram a lhe rogar que saísse das suas terras. Entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que lhe permitisse acompanhá-lo. Acompanhando, né? Versículo 19, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Meu Deus, Glória Deus a assentado. Aleluia, aleluia. Amém? Querido Deus, amado e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que transforma, que liberta, cura e principalmente salva. Que nessa noite, meu Deus, não venha ser eu, mas profundamente o teu Espírito Santo a ministrar aos nossos corações a tua palavra. E assim eu te peço nessa noite, e por fé eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Meus irmãos, para quem não conhece, a cidade de Gadara era uma cidade dominada pelas forças das trevas. Quando Jesus, a Bíblia nos diz no capítulo 1, Jesus sai do barco. Quando Jesus coloca seus pés sobre aquela terra, imediatamente vai um endemoniado de contra a quem? A Jesus. Interessante a gente for ler e folhear, estudar, analisar. Por que Jesus perguntou qual era o nome daqueles demônios? Imediatamente eles falaram que eram legiões. Eram muitos demônios, pastor. E para você ver o estado que estava aquele homem, a Bíblia não diz de quem era filho, quem era a sua família. Ela só diz que era o endemoniado de Gadareno. Mas eu acredito que Jesus, ele foi até aquela terra com um propósito. Qual é o propósito? Trazer salvação àquela cidade. Glória, glória. E foi isso que Jesus veio a essa terra, trazer salvação para mim e para você. Aí observe bem, quando Jesus ele faz a pergunta para o endemoniado de Gadara, imediatamente eles respondem que eram legiões. Quem sabe aí o que significa legiões para vocês? Quantas quantidades de demônio é para vocês analisar aí, mais ou menos, quem sabe? 3.000? Segundo os historiadores, eles dizem que é 6.000 demônios, equivalente a 6.000 soldados romanos, para você ver o estado que estava aquele homem, para você ver que eles tentaram de várias formas tentar segurar ele, porque o estado de loucura que ele se encontrava, irmãos, ele andava nu pelas cidades, segundo a Bíblia diz. Ele dormia em sepulcro, ele dormia em cemitério, para você ver o tamanho, o estado de loucura que ele se encontrava, possuído por os demônios. E segundo os historiadores também diz que a cidade de Gadara estava instalado lá um templo aonde se adorava o Deus Zeus, aonde, pastor Ayub, eles pegavam a carne de porco e consagravam, e depois eles levavam para os comércios para vender. E para você ver, irmão, e onde os demônios estavam dominando aquela cidade. Mas a primeira verdade que eu quero dizer nessa noite: o demônio só domina até onde Jesus vai pisar o pé. Porque quando Jesus pisa o pé, as terras têm que cair por terra.
Jesus coloca os pés, o ambiente tem que mudar. Não é para pior, é para melhor. E eu começo a conjecturar à luz dessa palavra, irmãos. Talvez a sua mãe e seu pai, porque a Bíblia diz que ele tinha família. Por que ele tinha família? Que no momento em que Jesus expulsa os demônios que estavam possessando ele, imediatamente ele quis seguir a Jesus. Aí Jesus disse assim: não, vai para os teus, mostra com coisas grandes o Senhor te fez. Para você ver, irmãos, a missão que o nosso adversário ele veio para provocar tormento, para provocar divisão, para provocar separação, para te roubar a paz do ser humano, irmãos. Esse é o objetivo do diabo. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10. Olha a missão que a Bíblia diz que o diabo veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão do diabo. E tem muitas pessoas que estão se deixando se enganar por ele. Quantas pessoas vão atrás de solução em terreiros de macumba, e lá é falado o nome de Jesus. As pessoas se deixam se enganar, porque eu já participei de terreiro de macumba, eu sei como é que funciona. Só que Jesus não está lá. E tem muitas pessoas, irmãos, em vez de levar bênção, estão levando maldição. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número, se eu me falo melhor, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 28, que o Senhor Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Aleluia! Aleluia! E para você ver, irmãos, aquele demoniado, irmãos, ele era conhecido como louco. Talvez a família tentou de várias formas resolver a situação, e talvez a família já desistiu, não tinha mais como resolver. Talvez aquela mãe que era, ou seja, aquela mãe que tinha esse filho nessa situação, talvez ela só esperava uma notícia, pastor Ayub, de que mataram ele. Para você ver. Só que quando Jesus entra, ele transforma de louco para missionário. É assim que Jesus faz. Outra hora, quando nós se encontrava aí desgarrado, eu era conhecido como criminoso, como noiado. Estou pregando em cima desse texto, e condiz com o meu testemunho. Mas quando Jesus me pegou também para ser missionário da sua palavra. É isso que Jesus faz. Ele traz vida onde tem morte. Glória a Deus. Para você ver, irmãos, que o nosso adversário, ele não está brincando de ser diabo. Meu Deus do céu, o que tu levou no banheiro? Ei, varão, vigia na terra, varão. Meus irmãos, fugiu um pouco da mensagem. Esse meu filho, ele é autista, ele é abençoado. Vê ele desinquieto assim, é só Deus na causa mesmo, viu? Segurei um pouquinho. Senta aí, senta. Voltando para o texto. O endemoniado que dormia em sepulturas. E eu começo a entender novamente através desse texto, irmãos, que ele não estava no seu estado normal. Por quê, pastor? Porque ele não vivia com a sua família. E o objetivo de Jesus é restaurar a família. Quantas mães estão chorando porque estão perdendo seus filhos?
Hoje está ao contrário. É os pais que estão enterrando seus filhos. A criminalidade ela tem aumentado. Aí fica a pergunta: pastor, Jesus é culpado? Não! Jesus não é culpado. Jesus está mostrando o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que quando você busca Jesus, você está levando a salvação para dentro da sua casa. Aleluia. Porque o objetivo de Jesus é salvar toda a casa. Eu disse isso na última sexta-feira que eu preguei. Não foi, pastor? Não Afonso Gil, foi? Na última sexta foi ou foi quinta? Quinta foi? Foi segunda. Eu disse lá, eu digo, olha, a gente não tem condição de levar um carro para o céu. A gente não tem condição de levar a casa para o céu. A gente não tem condição de levar o nosso dinheiro para o céu. Mas toda a nossa família nós tem condição de levar para o céu. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a maior promessa que Jesus deixou para a sua igreja. Aleluia! E pastor, mas Jesus prospera? Prospera sim, irmãos. É promessa para os seus filhos. Só que Jesus quer nos ensinar a gente focar mais na nossa salvação. Aleluia! E tem muitos que estão se perdendo na caminhada. Eles estão se esquecendo da salvação. Porque que adianta eu ter uma carreira com Jesus 20 anos e eu não ser salvo? Valeu a pena isso? Não! Todos os dias Jesus quer que eu venha ficar focado na minha salvação e na salvação da minha família, na salvação do meu irmão, na salvação da minha tia, na salvação do meu tio e na salvação do meu vizinho. Aí observe bem, irmãos, porque a Bíblia diz que aqueles homens daquela cidade, eles procuraram amarrar aquele homem com corrente, com cadeias, e nada de conseguir segurar. Quem foi que já viu em pessoa possessa de demônios arriba a mão aí? Só 2 pessoas já viram? Acredito que a igreja aqui já viu já como é o estado de uma pessoa possuída. O demônio tem força, irmão. O demônio só sai no nome de quem? Não é no nome do pastor Marcelo, não é no nome do pastor Ayub, é no nome de Jesus. Mas também para isso nós temos que estar o quê? Revestido de poder. Se tem uma coisa que o nosso adversário ele gosta de fazer é envergonhar a crente. Ele é especialista nisso. E nós como igreja temos que estar constantemente revestidos em poder, em constante oração, em vigilância. Porque o nosso adversário ele é estratégico. Ele conhece, ele conhece o teu andar, o teu deitar. Porque a Bíblia me dá respaldo para me dizer que ele fica ao nosso derredor esperando alguma brecha para tentar nos tragar. Não é assim que a Bíblia diz? Observe que quando Jesus ele expulsa aquelas legiões, eles pediram para ir para onde? Aí eu vou começar a entrar na mensagem. Pediu para ir para onde? E para você ver o tamanho da maldade que aqueles demônios fez. A intenção daqueles demônios era jogar o endemoniado de cima daquele abismo também. Por quê, pastor? Que quando eles entram naquelas manadas de porcos, imediatamente eles se jogam aonde os porcos? No brilho. Essa é a ação do diabo, é jogar sempre o ser humano no precipício. Mas quando Jesus tem promessa, as forças do mal não prevalecem.
seguir o Senhor. Aí Jesus diz: não, vai para os teus, mostra com coisas grandes o Senhor te fez e teve misericórdia de ti. Outra hora ele era doido, era considerado como desequilibrado. Jesus agora transforma em missionário. A sociedade desprezava, tinha ele como um doido. Mas quando aquele povo encontra ele sentado, no seu perfeito juízo, no seu estado normal, sentado e vestido, eles começaram a ficar pasmos. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Aconteceu porque Jesus manifestou a sua glória. E Jesus está dizendo aqui: eu vou manifestar a minha glória em casa de gente hoje. Eu vou começar a salvar, eu vou começar a libertar, eu vou começar a curar, eu vou começar a quebrar corrente, eu vou começar a quebrar cadeias e vou manifestar o meu poder. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Para você ver, irmãos, existem pessoas que não acreditam na força do mal, a força visível. Ela existe, irmãos. O diabo existe. O reino das trevas, eles existem. E ele vem com função de matar mesmo. E se nós não trazer Jesus para dentro da nossa vida, para nos defender, a gente vai morrer. Pastor, como é que eu posso trazer Jesus? Entrega na sua vida para Ele. Você não precisa ir atrás de Jesus em terreiro de macumba. Não. Você não precisa ir atrás de Jesus em outros caminhos. Não. Você precisa ir atrás de Jesus da igreja, aonde entrega, que Ele transforma, que Ele liberta, Ele cura e Ele fala. E você está no lugar certo. Glória a Deus. Aqui prega Jesus. Aqui se é falado de Jesus. Pastor, existe feitiçaria? Existe. Existe macumba. E tem vários casamentos que estão sendo atacados por feitiçaria. Tem pessoas que fazem trabalho com pimenta, colocando discórdia. E se a gente não começar a abrir os nossos olhos espirituais, pedindo para Deus força, para nos revestir, irmão, o diabo vai começar a bombardear. Eu estou falando tudo que Jesus está mandando falar. Glória a Deus. Glória. Pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Sim. Não basta somente entregar, tem que seguir. Seguir Jesus não é apenas só crer, é ser discípulo, aprender com o mestre, é sentar para aprender. É assim que funciona através dessa vida. Aleluia. Porque quando o endemoniado, os espíritos maléficos saem da vida dele, a primeira atitude que ele teve, o que foi? Seguir quem? Jesus. Só que Jesus, ele sabe trabalhar na sua sabedoria, fora do normal, do comum, do céu que eu estou querendo falar. E ele disse: não, você não pode vir. Eu quero que você fique aqui para mostrar o que eu fiz na tua vida, para que vidas possam ser libertas através do teu testemunho. Glória a Deus. É isso que Jesus faz. Glória a Deus. E para você ver, irmãos,
quer trazer para a família é alegria. Aquele demoniado, ele não tinha mais espaço de sentar na mesa com a sua família para comer, porque os demônios tinham roubado isso. Por quê, pastor? Porque ele andava nas ruas da cidade de Gandara e as pessoas tinham ele como louco. Enquanto os filhos estão aí, não senta mais nas mesas para comer com a sua família, porque está envolvido no mundo da criminalidade, porque está envolvido no mundo do tráfico. Mas a primeira verdade que eu quero, ou a terceira verdade que eu quero te dizer aqui nessa noite: você que é mãe, tiver um filho assim, você que é pai que tem um filho assim, começa a buscar Jesus. Jesus vai pegar pastor Ayub, que Jesus ouviu o clamor daquela mãe. Por que, pastor? A Bíblia não diz que ele tinha mãe, mas tinha família. Se tem família, tinha mãe. Se tinha família, tinha pai. Se tinha família, tinha irmãos. Alguém clamava por ele. E se você está clamando ainda por alguém da sua família que está nessa situação e não consegue, irmão, saquetar dentro de casa, porque está sendo possesso, porque isso é a força do mal, que quer roubar a paz, a alegria da mãe e do pai, e não quer mais juntar a sua família. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: eu estou começando a quebrar essas correntes, eu estou começando a quebrar essas cadeias, eu estou destruindo a fortaleza do inferno. Fugindo um pouco da mensagem, eu não cheguei a comparar igual o demoniado não, mas cheguei pelo menos 50% do que ele era. Por quê, pastor? Porque eu usava crack, me envolvi com gangues, já fui preso. E só quem consegue fazer o filho se libertar de todas essas cadeias maléficas do diabo é Jesus. As autoridades não conseguem, a católica não consegue, candomblé não consegue, macumba não consegue. Só quem consegue é Jesus. A primeira coisa que o diabo faz na vida do ser humano é destruir o caráter. É isso que o diabo faz, para que a pessoa não tenha mais credibilidade no meio da sociedade. Quando ela não tem credibilidade na sociedade, ela vai se revoltar. Aí ela vai para onde? Aí ela vai caçar refúgio aonde? Nas drogas, no mundo do crime, na bebida, na prostituição. Aí entra Jesus em cena: ainda que ele te abandona, eu não te abandonarei. Sabe por quê? Porque o objetivo de Jesus foi salvar aqueles que estavam perdidos. Daqui nossa querida irmã Socorro, pastor Ayub, missionária Nádia. Acho que o irmão Charles não chegou a acompanhar a minha transformação, a minha caminhada não, mas eles três aqui acompanharam. Inclusive até estive morando uns tempos na casa dela, quando eu estava me congregando ali na igreja de Cristo Moriá. A nossa luta, lutando, porque quando a abstinência bate é uma luta terrível. Às vezes você critica o cara que está querendo sair do crack. Não critique, ajude ele. Não é fácil, vem a abstinência, vem. O desejo de voltar vem. Aí onde entra a entrega para Jesus. Você se entregar verdadeiramente para Jesus. Quando você faz isso, Jesus começa a trabalhar. Jesus começa a te libertar dessa abstinência, desse vício altivo que só quer destruir, como de fato está destruindo muita família. Várias famílias sendo bombardeadas, as pessoas não sabem o que fazer.
a primeira porta que se abre, elas entram. Aí, em vez de trazer a paz, em vez de trazer a bênção, traz maldição. Porque o único ser que consegue trazer bênção para dentro da nossa casa se chama Jesus de Nazaré. Me mostra na palavra, pastor Marcelo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui tremenda. Tremenda nesse lugar. Aqui tem a oração, irmãos. Ai, chorei, oh, Deus de poder e de glória. Para você ver, irmãos, quando Jesus ele expulsa o demônio da vida daquele endemoniado, para aquela manada de porcos, e aquela manada de porcos se jogou de cima de um precipício, e todos morreram afogados. As pessoas, em vez de ficar alegres pela vida humana sendo liberta, eles preferiram dar mais crédito ao pouco do que a vida do ser humano. Por quê, pastor? Porque quando Jesus expulsa, eles disseram para Jesus sair da onde? Das suas, de quê? Das suas terras. O terreiro de macumba só faz trabalho se você levar dinheiro. Existe até candidato aí para ganhar a eleição, eles fazem macumba. Jesus mandou falar, eu vou falar e abrir a boca, não tenho medo não, porque eu tenho que pregar Jesus. Jesus que transforma, Jesus que liberta. E tem muitos aí, irmãos, que estão consagrando até seus filhos para ganhar dinheiro. Eu e minha esposa moramos num bairro do Bela Vista, moramos do lado de uma casa. Uma mulher que faz trabalho 24 horas. E inclusive ela disse que vai fazer trabalho para me voltar para as drogas. Aí eu vou mostrar para ela aqui que vai vencer essa guerra. Porque eu acredito no meu Jesus. Só que eu não faço oração para matar ela, não. Eu faço oração para converter ela. Porque crente que é crente não ora para matar, ora para converter. E para você ver, eu estou contando isso aqui, Jesus está mandando falar. Para você ver a frequência dela no terreiro. As filhas só andam trocando de homens. Os dois filhos da filha dela são homossexuais. E vem ela trazer bênção, ela está trazendo maldição. Está destruindo toda a família. E Jesus, ele é especialista para fazer restituição. E eu faço a oração. Deus, abre os olhos dela. Faça com que ela chegue, que a família dela está